Delícia. Aê! Tanta hora pra gente gravar alguma coisa. Você veio aqui passear, a gente podia ter gravado, não gravou, a gente deixa pra gravar só quando tem notícia ruim pra dar, né? Para você ver a moral que eu tenho com você, né, Rafa? Ai, mas amigo é assim, Ah, a gente puxa tanto pro lado. Lembra que a gente tava falando? Eu falei, cara, o Borrachinho ficou um mês aqui, eu não tirei uma foto com ele, cara. sim, Eu sim. tava A gente vendo foca em outras coisas, né? eu tava vendo as coisas aqui, eu falei, cara, eu não tenho absolutamente nada autografado pelo Borrachinha. Nada. E é só porque não Nós lembra, vamos né? resolver isso. Exatamente. Ó, vamos ao que interessa. Eu queria que você contasse tudo que tá rolando. É, a luta foi cancelada, mas tem toda a história por trás. Eu quero que você explique o que aconteceu mais de dentro do cenário possível. Não vai ter. Então, conta pra gente tudo que rolou aí, como é que foi esse mês aí em Abu Dhabi. Então, infelizmente, estou vindo aqui para falar de um assunto ruim, que é um assunto que eu não gostaria de falar, né, Rafa? Mas, infelizmente, tem essa questão, né, do Paulo não estar sendo liberado pelos médicos para fazer a luta. Eu vou contar aqui mais em detalhe, né, como que foi esse storytelling, né, toda a história aí dessa cirurgia, e eu queria deixar muito claro, que eu acho que é muito importante, que eu vi algumas pessoas comentando, né, porque o Paulo só avisou o UFC agora que ele fez uma cirurgia 3 semanas atrás. Não, gente, o UFC está totalmente informado sobre essa cirurgia. Assim que o Paulo teve o problema, o Paulo já estava aqui em Abu Dhabi, quem nos encaminhou para o hospital, nos encaminhou para o médico, foi o UFC. Então a cirurgia foi paga pelo UFC, tudo foi acompanhado de perto por eles. Então, assim, o UFC já está ciente dessa situação, né, desde o começo, né, desse problema no cotovelo do Paulo. E é isso, eu queria deixar muito claro. Só para o pessoal entender, né? Eu até peço desculpa, gente, tô com o cabelo molhado, voltei do hospital, acabei de tomar banho. Queria contar para vocês como é que foi. Então, a gente, né, Rafa, a gente tentou vir bem antes aqui para Abu Dhabi, com a maior antecedência possível, né, para a gente conseguir, para que o Paulo aclimatasse aqui. Aqui realmente é um clima muito diferente. Chegamos aqui em Abu Dhabi mais ou menos uns 8 dias depois, se eu não me engano, o cotovelo do Paulo começou a inchar bastante. E aí a gente ficou um pouco preocupado. Eu liguei para o pessoal do UFC, né? Falei assim: olha, a gente está com essa situação. Eles nos encaminharam para o médico e o hospital da confiança deles. Chegando lá, o médico avaliou, fez todos os exames necessários. Fez uma coleta também e drenou o cotovelo dele, fez uma coleta, né, para testar ali e ver qual o tipo de infecção que tinha. Foi constatado que ele tinha uma bursite, né, então ele estava com a bursa inflamada e tinha uma infecção ainda, né, então era a bursa inflamada e a infecção, era uma infecção da Staph, né, Staph. Staph é o nome da bactéria ali, que é uma bactéria bem comum, é uma bactéria que a gente tem na pele, todo mundo tem essa bactéria na pele, mas ela costuma, quando tem uma infecção, é um negócio bem sério e até comum mesmo no meio, assim, da luta, né. Aí, o que acontece? Conversando com o UFC, né, todas as decisões, a decisão da cirurgia foi tomada tudo em conjunto com o UFC. O tempo todo eu estava em contato com o Dr. D, né, que é o médico responsável. O Dr. D fica lá em Las Vegas, né, ele toma conta da parte médica toda do UFC ali. E realmente era um caso de cirúrgico, né, de uma indicação cirúrgica. Então, nós fizemos a cirurgia no dia 18 de setembro, tá? Era uma situação bem complicada, a gente sabia, né? Jamais ninguém, faltando 5 semanas, se eu não me engano, para a luta, né? Gostaria de passar por uma situação cirúrgica, mas em momento nenhum nós desistimos, né, dessa luta. Essa é uma luta extremamente importante para a gente. Primeira luta do contrato do Paulo, né? Após a renovação. É uma luta que todos os fãs estão esperando, um main event que tem força de main event, né? Tem ali a rivalidade entre os dois, então assim, é uma luta que a gente lutou por ela, né? O Paulo tá aí mais ou menos um ano sem lutar, Chimaev também mais ou menos um ano sem lutar, o UFC fez de tudo para casar essa luta, né? Todos os esforços e a gente aqui do nosso lado também. Então, assim, o UFC estava acompanhando bem de perto esse caso, a gente não cogitou sair da luta, mesmo sabendo que, né, que era um quadro delicado.
mas nós falamos assim, não, nós vamos fazer o procedimento, vamos ver como vai ser a evolução, vamos continuar treinando, focado, e aí a gente vê para frente, né? A gente vê para frente, mas de forma nenhuma nós cogitamos em sair da luta mesmo com a cirurgia. Então, o Paulo precisou ficar ali 2 semanas mais ou menos, Rafa, com o braço imobilizado, né? Com pontos, né? No cotovelo. Não podia usar o braço por 2 semanas, ficava até com um plástico, né? Assim, tipo, como é que fala? Não é engessado, né? Mas Um suporte, né? um Uma suporte proteção, assim. aqui. Uma Então ele não podia usar tipóia. o braço. Tipo uma tipóia, mas não, Aham. é um plástico que você põe Sim. e banda em cima dele, para ele não poder movimentar o braço. E aí, com 2 semanas, nós tiramos os pontos, o médico liberou para treinar, para voltar a usar o braço. Passou, assim, um tempo depois, estava tudo bem, Paulo treinando bem, ótimo, performance ótima, porque ele continuou treinando, mesmo com um braço só, ele continuou treinando, o gás estava bom, estava bem, obviamente. Tem algumas limitações de algumas coisas que não tem como fazer, mas estava, por exemplo, fazendo trabalho de defesa de queda com um braço só, seguiu treinando. Não é o cenário ideal, mas assim, a gente avaliou, o time todo avaliou, vimos como ele evoluiu depois da retirada dos pontos, a gente sentou, avaliou, falou assim, não, tem possibilidade, ele tá bem, tá performando bem, ele já é um atleta tecnicamente, assim, bem, né, vamos falar assim, ele é bem igualitário em todos os quesitos, né, então chega o camp e fica muito fácil, né, mas tá 100% ali pra luta, né, mais tá pronto, né, que é a palavra que a gente usa, mais estar pronto, mais é tudo alinhadinho, né, é mais correção técnica mesmo. Então, se a gente sentou e falou assim, não dá para ir, nós vamos fazer a luta, tá tudo certo, tudo perfeito. Ok. Aí, o que acontece, Rafa? Essa semana, de repente, o braço do Paulo estava ótimo, perfeito durante o dia. De repente, à noite, o braço dele incha, o cotovelo incha, começa a inchar muito, começa a ficar muito vermelho, muito quente. Aí, isso era mais ou menos meia-noite, mais ou menos, aqui de Abu Dhabi. E aí eu liguei urgente pro Hunter, falei, Hunter, eu tô com uma emergência aqui, o Paulo do braço, o cotovelo do Paulo tá inchando bastante, preciso que você peça o pessoal do medical, né, da parte médica do UFC para me atender, para que eles nos direcionem para o que fazer, né, em qual hospital a gente vai e tal. Aí o pessoal do médico me atendeu e nos encaminharam para uma emergência, tá, para um hospital de emergência aqui em Abu Dhabi, porque o hospital que o Paulo foi operado anteriormente, que tinha um médico acompanhando, ele não funciona 24 horas. Então, nós tivemos que ir para outro hospital, para emergência, né? Eu mandei foto pro Dr. D também. Ele falou assim, Tamara, eu preciso que vocês vão para emergência. O Paulo precisa tomar antibiótico na veia e provavelmente vai precisar ser drenada essa região. E aí chegamos lá, fizemos todo o procedimento e tudo. Aí deu mais ou menos umas 7 horas da manhã, passamos a madrugada toda na emergência, tomou antibiótico na veia, deu mais ou menos 7 horas da manhã, a gente ainda estava lá no hospital, consegui falar com o médico que operou o Paulo, e aí nós fomos para o outro hospital para esse outro médico atender. Esse médico atendeu a gente lá, fez a drenagem do cotovelo, tirou uma amostra de pus, né, que estava dentro do cotovelo, mandou para avaliação para saber se era a mesma bactéria, qual o nível de infecção, tudo direitinho. E aí voltou para a gente o resultado de que a infecção estava ativa ainda e que era a mesma bactéria, ou seja, o procedimento anterior não tinha resolvido o problema. E aí aquele baque, né, Rafa? Porque estava tudo indo bem, tudo perfeito, o Paulo performando bem, a gente pronto para ir para a luta, super animado, né? Já tinha passado por aquele turbilhão de coisas, mas falando assim, não, nós vencemos, nós vamos conseguir manter a luta, ele vai lutar, tem condição. E aí o médico falou com a gente que ia ser necessário um outro procedimento cirúrgico. E aí ontem à noite, né, hoje é quarta, né? Quarta. Hoje é quarta, então, terça-feira, ontem à noite, Paulo precisou fazer um novo procedimento cirúrgico para fazer a limpeza desse cotovelo. Tomou anestesia geral de novo, que são 2 anestesias aí, e o médico, inclusive, falou com a gente que talvez vai ser necessário um procedimento novamente cirúrgico na sexta-feira para fazer uma limpeza de novo do cotovelo. Eu não sei nem se a gente falou, mas o Paulo está hospitalizado agora, né? Isso, o Paulo ele está no hospital. Ele vai ficar lá até sexta-feira, né? Vai ficar lá até sexta-feira, essa é a previsão que eu tenho hoje, né? E a previsão é que ele faça provavelmente um novo procedimento cirúrgico na sexta-feira,
né, é tipo um double check, né, Sim. deles para limpar ali e ter certeza de que não ficou nada. Trocaram um antibiótico porque a bactéria está bem resistente. Então, assim, é essa a realidade que a gente tem hoje aí. A gente perdeu a conexão rapidinho, mas eu tinha perguntado do que vai acontecer agora. A gente sabe que tá praticamente certa a luta do Chimaev contra o Usman, não tá confirmado ainda. A gente tá gravando isso antes da confirmação oficial, na verdade, mas tá praticamente certo. E qual que é o plano? É esperar o que rola nessa luta e lutar com o vencedor? Como é que vai ser? Eu acho que a gente tem que aguardar, né, e ver o que vai se desenhar, né? O ideal para a gente, obviamente, seria que essa luta com o Chimaev fosse adiada, né, para quando o Paulo tivesse medicamente liberado, né, para Você tinha falado lutar. final de dezembro, começo de janeiro, né? Final de dezembro, eu acho que ali já dá, tá? Eu tinha conversei com o médico por alto hoje, mas assim, acredito que final de dezembro daria. Mas assim, o ideal para a gente seria que, né, não acontecesse essa luta em Abu Dhabi, né, com o Chimaev, com qualquer outra pessoa, e que essa luta fosse adiada até mesmo porque pelo histórico da rivalidade, tudo isso, o tamanho Sim, dessa luta. exatamente. Agora, com essa situação, a gente precisa aguardar e ver como que vai se desenhar. Não sei quem vai vencer, né? Quem vai ser o adversário, quem que vai vencer, e como vai se desenhar a categoria, por exemplo, se o Chimaev vai lutar no 8-4, se isso vai credenciar ele de alguma forma por title shot ou não. Então a gente tem que esperar para depois sentar e discutir. Gente, ó, manda um beijão pro Paulo, fica com Deus aí vocês também. Eu não sei quando que vocês voltam, mas voltem com Deus, que o Paulo se recupere rápido. E é isso, torcendo sempre pro melhor, sou fã de vocês, adoro vocês e vamos. Infelizmente, vamos pra próxima, que dessa vez não deu. Tava querendo demais ver essa luta, tava super confiante, mas vai rolar, só vai ser na hora certa. Obrigada, Rafa, obrigada por abrir o espaço aqui para mim, né, pra gente sempre. E a gente queria demais essa luta, a gente quer ainda essa luta, mas infelizmente tem coisas que não tá no nosso poder, né? E é isso. Agora vamos para a próxima, focar na frente. Isso aí. E simbora. Tá bom. Então. Obrigada. Beijão, obrigado, viu? Beijo, com Deus. Manda um beijo pra Nádia, pra Lívia. Mano, pode deixar. Com Deus. Tchau, tchau. Valeu.